Glória a Deus. Aleluia! Eu quero nesta gloriosa noite saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da alegria que mais uma vez tenho de poder ministrar mais uma lição bíblica, dizendo que EBD tem o melhor para você. E hoje ministraremos a lição 12, a penúltima lição do trimestre. Glória a Deus. A lição está para ser ministrada dia 20, que também comemora-se o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, sendo hoje 19. Tema: Esdra e Neemias combatem o casamento misto. O textuário diz assim, não vos prendai ao julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. A verdade prática diz, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Glória a Deus, não vos prendai a um julgo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a injustiça com a justiça com a injustiça e as luz com as trevas. Observe, muitos acontecimentos nos lares têm havido em razão dessa junção, que se juntam com julgos desiguais. E aí complica na caminhada, certo, a vida espiritual. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Benedito Teixeira, em Marcel. Deus abençoe, meu filho. Olha, o texto bíblico está no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 14. Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 26. Capítulo 9, 38. E capítulo 10, versículo 1. Capítulo 29, 30. O objetivo específico desta lição, amados, é, primeiro, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, ou seja, com o casamento misturado. Glória a Deus. Explicar o porquê de um judeu não poder se casar com um pagão. Destacar a sobrevivência do povo judeu. Aconselhar a respeito do casamento de crente. E incentive a espera do Senhor. Queridos, amados irmãos, olhe, o casamento, glória a Deus, o casamento constitui o elemento da unidade de um povo de Deus. Por isso, o Antigo Testamento proibia a união mista, a união misturada. Esta trazia uma cultura alheia a do povo de Deus e o consequente pecado de idolatria. A Bíblia menciona a idolatria do rei Salomão como influência clara da religião de suas esposas estrangeiras. Contra esse perigo, Esdras e Neemias se levantam, pois a prática de casamento misto era comum no meio do povo. Israel não podia ser reconstruído com o perigo de cair novamente na idolatria e violar sua identidade como povo de Deus. Por isso, os líderes da reconstrução exortam ao povo a manter a pureza de seus princípios espirituais otorgados por Deus. Então vamos estudar, querido, o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Querido, a união ilícita é um perigo espiritual. Na lei de Deus aparece a ordem,
Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 11 a 16, fala: não façais concerto com os moradores da terra, nem tome de suas filhas para os seus filhos. Foi aí, por este motivo, que o sacerdote Esdra, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento, glória a Deus, de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentios em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou as suas vestes e buscou com profundidade a presença de Deus, reconhecendo que eles com isto haviam deixado o mandamento, violando, aparentando-se com povos destas abominações. Glória a Deus. Esdras capítulo 9, versículo de 1 a 14, queridos, fala sobre isto. Glória a Deus nas alturas do céu. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Vamos para o tópico 1 da lição. O tópico 1 da nossa lição diz assim, ó: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. O casamento misturado. Sabe por quê? Porque você tem que casar com pessoas que professem a mesma fé sua, que tenham os mesmos objetivos. Inclusive deve-se analisar até o princípio de temperamentos iguais, para não dar choque. E uma das razões de vermos tantas separações hoje de casais é em razão disso. É por se juntar a julgos desiguais, a julgos diferentes. Glória a Deus nas alturas do céu. Eu acho interessante quando Esdras tomou conhecimento disso, a ira e a reação dele foi grande. Glória a Jesus. Quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, haviam se casado, glória a Jesus, com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seus vestidos, sua capa, arrancou os cabelos, tanto de sua barba como da sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Você não sabe que Esdras e Neemias foram aquelas pessoas que vieram reconstruir Jerusalém, o muro e também os ensinos. E depois ele vê o povo misturado com aquela situação. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou o seu joelho diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Glória a Deus. E qual foi o efeito imediato da atitude de Esdras? Mediante a oração. Observe, Secanias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante do todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo 10, versículo 3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Esdras capítulo 10, versículo 4. Glória a Deus nas alturas do céu. O que houve, irmão? Houve o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e juramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Esdras 10, versículo 5. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes.
vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Que lindo, o povo se propuseram a obedecer a palavra de Deus. Muito obrigado, irmão Esther. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazéas, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Esdras capítulo 10, versículo 15 e 16. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já vinha enfrentando o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias fez jurar que não mais fariam isso. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram os estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Quer dizer, Sambalate foi aquele que colocou obstáculo para que Neemias não construísse o muro. No tópico 2 da nossa lição, por que os judeus não podem casar com um pagão? A Bíblia fala, querido. Por que um judeu não devia casar com um pagão? Glória a Deus, glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 2, capítulo 7, versículo 2, Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus constituía para Deus uma rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de sua mulher pagã. Por sinal, a história de Israel, ela registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa do casamento com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Está vendo, irmãos? A razão de não haver mistura no casamento, você confere em 1 Reis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e se constituíram em um reino independente à liderança de Jeroboão. Olha a consequência, a divisão das tribos. Nós vimos também o caso de Acabe. Rei de Israel casou-se com Jezabel, princesa dos Sidônios, e era povo pagão também. E Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Então tudo isso aí são consequências de casamento mistos. Glória a Deus nas alturas do céu. Deus proibiu, querido, a união mista entre os judeus, porque as consequências dessa prática nefasta, conforme a história de Israel mostra. Vamos para o terceiro tópico e último da nossa lição, que fala sobre a sobrevivência do povo judeu. Aleluia. Aliás, o terceiro tópico, a sobrevivência do povo judeu. Existe judeu até hoje, porque embora espalhado por quase todos os países do mundo, Lucas 21, 24, não se misturam com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outra lei que rege os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia
se case com uma não judia. Para quê? Para preservar, certo? A pureza, para preservar os seus costumes, preservar as suas culturas. No tópico 4 de nossa lição, aleluia, uma palavra final sobre o casamento de crente. Preste atenção. Agora eu falo para crente. Falei sobre judeus para crente hoje na nossa época. Queridos, a maior benção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser Salvador do mundo. Maior benção, aleluia, que Deus deu para a humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior benção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Depois de Jesus, a maior benção é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento está em 1 Coríntios capítulo 7, 39. E fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, contanto que seja da mesma fé. A Bíblia explica em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor, e cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde, amados, que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limite, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade será uma infelicidade. Casamento é a união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. São Mateus capítulo 19, versículo 6. Glória a Deus. Isso fala de quê? De uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, envolvendo alma e envolvendo o espírito. Então, casamento é coisa seríssima, meu amado. Casando-se com o crente, aleluia, com o que não é crente, pode naturalmente obter uma união de corpo, em parte, e até da alma, mas é impossível. É impossível que haja uma união de espírito, pois enquanto, aleluia, um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que diferença tremenda, meu amado, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união em espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Quantos conflitos está havendo nos lares por conta dessa união? Também a parte não crente não respeita a parte de crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, segundo Timóteo capítulo 1, 4 e 5 fala sobre isso, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Neemias capítulo 13, versículo 23 e 24. Irmã Cida Santana, paz do Senhor, Deus abençoe, muito grato por estar aí nos assistindo. Glória a Jesus. Vamos, queridos, entender que quando Eliezer pediu a Deus que ele mostrasse uma noiva, para Isaac, ele recebeu uma gloriosa resposta.
Gênesis capítulo 24, 12 a 27, fala sobre isso. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, é perigoso. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz que não devemos julgar pela aparência, que isso pode impedir que recebais aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz que o solitário viva em família. Salmo 68, versículo 6. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. Glória a Jesus. O último tópico da nossa lição, tópico 5, veja que é só um resumo. Então, findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Salmo 27, 14 e Salmo 37, versículo 7. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Mas é bom esperar sempre em Deus. Ouça bem esse conselho. Espera em Deus. Amém? Espera em Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê gozo e paz. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste, de mais uma vez estar ministrando a tua santa palavra, Deus. Que essas palavras produzam sucro em nossas vidas. Que essas palavras produzam, aleluia, alimento, fortaleça para o nosso andar contigo. Pai, que não possamos nos misturar com este mundo. Que aqueles que estão prestes a se casar, que não se misture também com o jugo desigual. Porque o Senhor nos chamou, Pai Santo, para ser um povo separado, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, Pai Santo. E somente a tua graça, aleluia, pode nos envolver para andarmos nesta jornada espiritual, para andarmos, Pai Santo, em direção ao céu. Orabachurianda Aramanaj, de maneira purificada, de maneira santificada. Querido, tu sabes que sem ti nada podemos fazer. Somente a tua graça de Deus, somente a tua misericórdia nos possibilita estarmos sempre em tua presença. Muito grato por esse resumo breve que fizemos desta lição. Abençoe a todos que interagiram, Pai, aqueles que assistiram, aqueles que, por ouvir esta palavra, serão alimentados por a mesma. Obrigado por tudo, meu Deus, no nome de Jesus. Amado, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Amém? Tenhamos uma excelente noite com Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sim, queridos, eu tenho um canal de estudo bíblico lá no YouTube. Se inscreva lá. Vai lá se alimentar. Amém? Evangelista Aldo Porfírio. Faz a sua inscrição. Divulga o nosso canal para que Deus possa ser glorificado através dos estudos bíblicos que ali ministramos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.